Abacuque capítulo 2, nós vamos ler somente o versículo 4, em que a palavra de Deus, pelo profeta, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos mais uma vez nesse dia, de estar em tua casa com os irmãos, querendo ouvir a tua voz e orando ao Senhor para que isso aconteça mais uma vez nesse dia. Ouvir a tua voz, receber a tua palavra, a tua direção, palavra da verdade que liberta do erro, do engano, que transforma, que nos mostra o caminho pelo qual devemos andar, e que ao ouvir a tua voz a nossa vida possa mudar, Senhor. Fala ao nosso coração essa noite, tudo aquilo que precisamos ouvir, supre as nossas necessidades espirituais. E a minha vida entrego ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do teu Espírito, que me capacite a ministrar a palavra com poder, para que as barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a tua voz neste lugar. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Aqui no texto do profeta, ele diz algo muito simples, mas muito preciso e precioso. Ele diz: eis o soberbo. Como nós falamos esta manhã a respeito da soberba, do orgulho, da vaidade, e vimos tantos males que isto pode nos causar. E aqui mais uma vez Deus fala na sua palavra, apontando para uma atitude de soberba. Como dissemos hoje de manhã, todos nós estamos sujeitos a um momento assim. Todos nós estamos sujeitos a um orgulho, a uma vaidade, a uma soberba no coração que pode se voltar contra nós mesmos. E aqui o profeta diz que uma característica deste soberbo é que falta retidão na sua alma, falta retidão nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. A sua alma não é reta nele, mas em oposição a este soberbo, ele coloca o justo e diz que o justo viverá pela sua fé. Então há aqui claramente dois comportamentos totalmente diferentes: o comportamento do justo e o comportamento do soberbo. E não há interação entre esses dois. E eu preciso me posicionar, cada um de nós, da mesma forma. A que grupo pertencemos? Ao justo que vive pela fé ou ao soberbo que não tem retidão na sua alma, que sempre fica entre dois pensamentos, entre sentimentos diversos? Sua alma não é reta, seu propósito não é firme, e isto é provocado pela soberba. Como vimos hoje pela manhã, a soberba engana e ela produz o auto-engano, porque ela faz com que eu me engane a respeito de mim mesmo, até quando penso que sou uma coisa, que tenho uma coisa, e de fato isso não é nada assim aos olhos de Deus. Então a alma do soberbo não é reta dentro dele. E o que muda para um grupo e outro? O soberbo colocado de um lado oposto ao justo, e uma do justo aqui mostrada é que ele a sua fé. A sua fé gera, produz vida nele mesmo. É a sua sustenta, é a sua fé que o direciona. Eu acho que o microfone está falhando, né? Então o soberbo não tem a alma reta, mas o justo tem uma característica: vive pela sua fé. Então eu concluo que no soberbo a fé não é um elemento importante, não faz parte da sua vida. Ele vive pelo que vê, ele vive pelo que é imediato. E eu vou traçar aqui com vocês algumas observações a respeito desses comportamentos totalmente antagônicos entre o soberbo e o justo. A demora no livramento,
ou a demora na bênção pesa os homens na balança de Deus. Aonde eu mostro a minha fé? Eu posso falar que eu tenho fé. O apóstolo Tiago já dizia que a fé sem obras, ela é morta. Então, uma fé que eu apenas declaro que possuo, ela não se traduz numa vida de fé, porque eu apenas digo que tenho fé. E quando que a minha fé realmente é provada? Quando algo não vai bem, quando algo não acontece como eu espero, quando o livramento não vem na hora que eu espero, quando a bênção não chega quando eu desejo, quando eu não sou agraciado por Deus com algo que eu tanto quero. É nessa hora que a gente vai mostrar a nossa fé. A característica do justo é viver pela sua fé. Ele vive porque acredita. E porque acredita, ele espera. Mas quando a coisa não acontece como a gente quer, quando a bênção não chega na hora, quando o livramento não acontece no momento que a gente deseja, aí, de fato, há a revelação entre o justo e o soberbo. Porque a incerteza, ela revela o coração e o caráter do homem, quando ele se depara com a dificuldade da vida. E a diferença entre o justo e o soberbo vai ser mostrada na provação. É nela que nós vamos diferenciar os dois grupos aqui apresentados. E nós percebemos no comportamento, quando a promessa demora, quando o livramento não chega, quando a bênção não acontece, aí que as coisas se revelam. Aí que o soberbo é revelado. Porque a atitude do soberbo é a atitude da impaciência, completamente ao contrário da fé. A fé me faz esperar, mas o soberbo, ele não quer esperar. O soberbo, ele quer ser servido, na hora que ele deseja ser servido. O orgulho é revelado, ele discute com Deus, ele reclama com Deus, ele reclama de que a bênção não chegou, de que o livramento não veio, de que ele não foi servido como ele gostaria. O soberbo logo se mostra no trato com as pessoas. Na vida do dia a dia, assim. Você vê um soberbo como ele trata aquele que o serve. Basta você ir a um restaurante, basta você entrar numa loja, e logo, logo você identifica um soberbo. É aquele que briga com o funcionário, é aquele que exige um tratamento, não é? Porque ele quer ser servido da forma que ele deseja e do jeito que ele espera. E assim ele age em relação a Deus. Isso é algo da natureza do homem. Não é algo que veio do nada, isso veio do pecado. Eu falei um pouco de manhã sobre isso, se você não ouviu, depois ouça a mensagem da manhã. Adão e Eva já enfrentaram esse problema e ele chegou até os nossos dias. O orgulho tenta elevar o homem. E por isso ele é do homem natural, ele é consequência do pecado. E uma das formas de orgulho que nós podemos apresentar é esse pensamento de que eu devo ser servido imediatamente, de que Deus existe por minha causa, de que Ele precisa me servir do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Mas quando eu penso sobre mim mesmo, será que eu tenho condições de exigir de Deus alguma coisa dessa natureza? O que eu penso de mim mesmo? O que eu penso da minha vida e da minha relação com Deus? E o pior é que muitas vezes isso é ensinado até em igrejas. Exija de Deus. Declare, são as palavras mágicas. Determine, porque assim vai acontecer, segundo a tua vontade. E se não acontecer, brigue com Deus. Se não acontecer, coloque Deus de castigo. Antigamente o pessoal tinha uma mania, né? Orava para Santo Antônio, se o casamento não viesse, botava ele de cabeça para baixo. Você lembra disso? Já fez isso? É a briga com o santo, né? Ele não fez o que eu queria. Eu imagino que às vezes há alguns cristãos que de repente tentam fazer isso também com Deus. Deus não fez como eu queria, eu estou brigado com o Senhor.
ele não me atendeu na minha hora, não atendeu o desejo do meu coração, então eu vou colocá-lo um pouco de castigo. Mas o que isso revela? Isso só revela quem eu sou. Minha alma não é reta dentro de mim. Meus pensamentos são confusos, minhas ideias, meus desejos são conturbados, porque há uma oposição entre Deus e o soberbo. Como eu disse hoje pela manhã, a Bíblia nos diz claramente, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. O favor imerecido. Veja, quando você é humilde, Deus te dá até o que você não merece. É a graça de Deus em ação. Mas a soberba me afasta. A soberba me leva para longe de Deus. E o soberbo normalmente é aquele que se cansa do Evangelho. É aquele que se cansa das promessas de Deus. E ele se torna, então, avesso ao exercício da fé. Veja, quando eu falo exercício da fé, eu não digo como alguns que pregam que a fé deve ser um instrumento de eu obter de Deus aquilo que eu quero. Como se a fé colocasse Deus contra a parede. Não, Senhor, eu creio, eu declaro, eu determino, então o Senhor tem que fazer, porque assim é a minha fé. E eu determino que isso seja desta forma. Então, alguns pensam que exercitar a fé é, de fato, falar algumas palavras de impacto para que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Mas não é esse exercício da fé que eu falo, porque a fé bíblica, ela me diz que se eu creio em Deus, eu espero nele. Se eu creio em Deus, eu deposito a minha confiança nele. E é esse exercício da fé que o soberbo não quer, porque ele quer o atendimento imediato. Ele quer a bênção na hora. Mas o Evangelho não é assim. As promessas de Deus não se realizam dessa forma. Quando você abre a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11 e vê a galeria dos heróis da fé, são heróis da fé assim considerados, mas, diz a Bíblia lá no final, que a maior parte deles morreu sem ver a realização das coisas que esperavam, mas morreram crendo, morreram com fé. E aí vem Jesus no Novo Testamento e questiona, será que quando eu voltar ainda vou encontrar fé? Qual é a fé que ele quer encontrar? É a fé daquele que crê mesmo quando tudo dá errado. Daquele que crê mesmo quando as coisas não acontecem, daquele que crê mesmo quando o livramento não vem, mesmo quando a doença não é curada, mesmo quando o prêmio não é concedido, mas ele continua acreditando. Esse é o exercício da fé que o soberbo jamais terá. Mas ao justo, isto faz parte da sua vida. Ele vive pela sua fé. E nós estamos falando do soberbo no âmbito cristão. Vamos dizer assim, o soberbo que frequenta a igreja. Existem eles? Existem. Que não sejamos nós, né? Que assumem esse comportamento de impaciência diante de Deus. Mas no mundo, o mundo é um lugar de soberba também. Quantos são aqueles que nós talvez até conheçamos, com os quais já falamos do Evangelho, mas a soberba do seu coração impede esse homem de aceitar a salvação, porque ela é de graça. O que a Bíblia diz sobre a salvação? Eu tenho que pagar por ela? Eu tenho que fazer algum sacrifício para obtê-la? A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Olha a soberba aí. Se fosse pelas obras, eu seria orgulhoso daquilo que eu conquistei, dizendo, olha, eu fiz tantas coisas, eu tenho tantas realizações, eu tenho um currículo maravilhoso, por isso Deus me salvou. Deus teve o privilégio de me salvar. Ele apenas reconheceu a pessoa tão boa que eu sou. É assim que a salvação funciona? Não. A Bíblia diz que ela é pela fé. Não por obras, exatamente porque se fosse por obras, a soberba que é natural do ser humano, logo, logo se manifestaria. Logo, logo viria à tona.
porque eu seria orgulhoso demais de ter conseguido conquistar um lugar no céu. Comprei minha vaguinha lá com o meu bom comportamento. Mas é exatamente o contrário. É a soberba que afasta o homem de Deus. É a soberba que o leva para longe do Senhor porque ele se acha importante demais. Para quantas pessoas talvez a gente já tenha pregado o Evangelho e ela ouviu com o maior desdém no seu coração? Como se o Evangelho, como na mente de alguns, fosse coisa de burros, de ignorantes, de pessoas que têm medo do diabo, né? E tantas coisas que falam por aí. Talvez até por culpa de alguns crentes que não sabem pregar o Evangelho da forma correta, não é? Mas é o que muitos dizem, porque há no seu coração a soberba. Eu não sou tão ruim assim. Ora, você está dizendo que Jesus veio me salvar, que morreu por mim. O que eu fiz para Jesus morrer por mim? Eu não sou tão ruim. Eu sou uma pessoa boa. E isso nada mais é do que a manifestação de soberba. E aqueles que se acham importantes demais. Não, eu tenho uma posição nesse mundo, eu tenho um status. Você jamais vai me ver numa igreja. Você conhece gente assim? Talvez não diga isso claramente, mas o seu comportamento denota isto. Você percebe a soberba na atitude, naquilo que a pessoa diz, naquilo que ela apresenta. Quantos dizem assim que são sábios demais para crer numa bobagem como esta que você está falando a respeito do Evangelho? Parece uma fantasia, parece algo irracional. E de fato a Bíblia fala que a palavra de Deus veio mesmo para confundir os sábios, né? Ela veio para dar um nó na cabeça dessa gente. Mas a pessoa diz, eu sou importante demais, eu sou bom demais, eu sou inteligente demais, eu faço muito boas obras, eu não sou ruim assim, então eu não preciso de Deus. Os dois casos se enquadram na soberba. A soberba daquele que não quer Deus e a soberba daquele que mesmo estando na igreja ainda age como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. Mas também nessa prova e nesse versículo que nós lemos, Deus também pode revelar o homem e a mulher que são realmente de Deus. Aqueles chamados de justos que vivem pela sua fé. Para começar, eu preciso entender que quando a Bíblia fala de justo, ela fala de gente que foi tornada justa ou justa, né? Ninguém de nós nasce justo. Nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu nossas mães. Então, nós não nascemos justos. Não somos justos. E a Bíblia diz, por mais que eu faça obras de justiça, diante de Deus ainda são elas como trapos de imundícia, revela o profeta Isaías. Então nenhum de nós é justo, mas porque eu criei em Deus, eu fui justificado. E aí Paulo diz lá em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque a justiça me foi atribuída. Se não fosse assim, seria eu orgulhoso de como eu sou justo, como eu sou bom, como eu sou uma pessoa correta, e já estaria no grupo dos soberbos, sem a alma reta dentro de mim mesmo. Mas a justiça que eu tenho, ela vem da fé que eu tenho, da fé que me faz acreditar em Deus, de que Ele é poderoso para transformar uma vida como a minha. E isso me justifica. E a partir de então eu passo a ser visto por Deus como um justo e não como um pecador. Mas aí o texto ainda diz que o justo tem uma característica. Ele vive pela sua fé. Então, se no justo não se aplica a soberba, porque está aqui em oposição, como nós vimos, aquele que verdadeiramente é o justificado por Deus, ele verdadeiramente aprende a humildade.
A humildade que, como diz a Bíblia, me aproxima de Deus. Enquanto a soberba me afasta, a humildade me aproxima. E como a humildade me aproxima, eu recebo a graça que eu não mereço. Então veja, tudo na nossa vida gira em torno desse comportamento. A minha humildade me impede na prática de duvidar de Deus. Me impede de questioná-lo. Me impede de colocá-lo à prova, colocá-lo contra a parede, não é? Porque eu sou humilde. Então eu não ouso duvidar de Deus. Eu deposito fé na sua palavra. Ele disse, eu creio. Isso é humildade. O soberbo não. O soberbo ouve e ele questiona. E ele quer provar ao contrário. As salas de aula estão cheias de soberbo. Você deve ter algum colega na sala de aula assim. Tudo que o professor fala, ele questiona. Já viu? Tudo que o professor fala, ele diz, eu sei mais do que ele. Tudo que o mestre diz, ele contesta, porque ele é o soberbo que se revela. Ao passo que o justo acredita. Embora essa fé não tire de nós o senso crítico, porque a própria Bíblia diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque conferiam na Escritura aquilo que era pregado. Isso pode ser feito, mas a fé me faz acreditar. A fé me faz confiar na promessa de Deus e não duvidar dela. A fé não tem espaço para dúvida no meu coração, porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Então eu não ouso duvidar de Deus. E essa humildade é que me aproxima dele. O que Deus deseja? Que eu ande humildemente na presença de Deus, como diz Miqueias capítulo 6, verso 8. O que Deus requer de você? Ande humildemente na presença de Deus. Não orgulhosamente, não vaidosamente, não soberbamente, mas humildemente. A fé do justo, pela qual ele vive, ela o mantém vivo nas provações, nas lutas, nas dificuldades. Ele permanece. A fé gera no justo a perseverança. Que, como já disse aqui diversas vezes, perseverança só se aplica quando a gente enfrenta algo ruim. Aí a gente precisa perseverar. Que é a qualidade de permanecer, mesmo com tudo dando errado, mesmo com tudo sendo o contrário daquilo que eu espero. Mas a minha fé, que me torna humilde, me torna também alguém paciente. Eu espero em Deus, mesmo contra a prova, mesmo contra os problemas que a vida me apresenta. Mas o soberbo não quer saber de esperar. O soberbo quer tudo para aqui e para agora. E a vida do justo que vive pela fé, como diz a Bíblia, faz com que ele vença a provação. E é esse justo que vai até o fim, porque ele persevera até o fim. Como o justo vive pela fé e a fé gera a perseverança, eu consigo entender aquele versículo que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque salvo é o que foi justificado pela sua fé e vive nela. E como ela gera perseverança, é este que vai perseverar até o final. Porque é característica daquele que simplesmente crê. E é isso que nós precisamos. Olhar para nós mesmos e perceber. Como eu disse aqui um pouco de manhã, se eu perguntasse aqui quem é orgulhoso, talvez ninguém levantasse a mão. Mas, na verdade, talvez todos precisássemos levantar a mão. Num momento de autoanálise, perceber os momentos de soberba e orgulho que passam pela nossa mente e o nosso coração e lutar contra isso. Porque eu só luto contra aquilo que eu identifico. Por isso é importante identificar o erro, identificar o engano, identificar o pecado, para que eu lute contra ele. E a nossa luta, como diz a Bíblia, contra o pecado, nós ainda não fomos até o sangue, como diz a palavra de Deus.
Então essa luta é constante na vida de todos nós. Todos nós estamos sujeitos à soberba, todos nós estamos sujeitos a ter, em determinado momento, uma alma que não é reta dentro de nós, porque fica numa confusão mental, pensando coisas e mais coisas, sem certeza, sem convicção. Mas aí a palavra de Deus me lembra: o meu justo viverá pela fé. Então o que faz a gente continuar, o que faz a gente perseverar, o que faz a gente ir até o fim, não é a nossa soberba, mas é a nossa fé, que me torna alguém humilde, que é acolhido por Deus, porque simplesmente creio. Como foi aquele que eu preguei domingo passado também, o cego curado por Jesus, quando questionado: quem é que te curou? Como é que isso aconteceu? Ele diz: olha, Senhor, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso é o suficiente. Eu não preciso saber muita coisa, não preciso ser letrado em muita coisa, mas eu preciso saber quem me salvou. Isso eu sei e essa é a convicção que eu tenho. É nisso que nós temos que nos apoiar, irmãos. Não é em teologia, não é em coisas e conhecimentos maravilhosos, mas é na certeza. A fé é uma certeza. É ela que deve ser preservada no nosso coração. Porque o justo vive pela fé. E aí nós estamos diante de algumas reflexões. Enquanto a fé me aproxima de Deus, a soberba faz o quê? Me afasta. Ele resiste. Ele não permite a minha aproximação. Então, o primeiro passo na direção do céu é a humildade. Porque Jesus me oferece a vida eterna e eu humildemente aceito o presente que ele me dá. O soberbo, de forma arrogante, recusa, nega, escarnece do que é oferecido. Então, quando pensarmos no céu, o primeiro passo na direção dele é a humildade. E para o inferno é o contrário, o primeiro passo na direção dele é o orgulho. É o orgulho que vai levar muita gente para o inferno. É o orgulho que vai levar as pessoas para o inferno. Não é Deus que as atira no inferno. São as próprias pessoas que se jogam nele através da sua postura e da sua escolha. O orgulho diz que o evangelho é uma grande tolice, mas o evangelho mostra que o orgulho é que é uma loucura, irmãos. Essa é a loucura do homem. Orgulhar-se. Orgulhar-se de quê? Qual o orgulho que nós temos para exibir diante de qualquer um? Qual a vaidade que vai permanecer? Pelo contrário, ela é vento. Ela é levada pelo vento, como diz a Bíblia. E aí eu pergunto, deve ser orgulhoso aquele que está dia a dia se encaminhando para o inferno? Deve ter algum orgulho desse comportamento? Mas por outro lado, deve ser orgulhoso aquele que se livrou do inferno? Quem é que se livrou do inferno? Nós. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É só nascer, crescer, morrer, já vai para o inferno. Eu fui salvo. O que quer dizer ser salvo? Eu estava perdido, eu estava morrendo afogado, essa é a figura que eu gosto, e alguém me jogou uma boia, uma corda, e eu me agarrei àquilo e consegui sair daquela situação de perigo. Porque se não fosse isso, eu pereceria, eu morreria. Essa é a noção bíblica de salvação. E aí eu pergunto, tem motivo para ser orgulhoso também, aquele que foi salvo? É para a salvação dar algum orgulho para a gente? Ora, não é mérito nenhum nosso. Se alguém não tivesse lançado a corda, eu tinha morrido. O orgulho me leva para o inferno. Mas a salvação deve produzir também algum tipo de orgulho na gente? Pensa sobre isso. Tem alguma coisa da qual a gente deva se orgulhar? Ah, agora eu sou crente, agora eu sou santo. Isso é a misericórdia de Deus. Você agora está aqui porque Deus foi misericordioso contigo, comigo.
e nos permitiu desfrutar da sua graça, que Ele concede apenas aos humildes. E é preciso a gente se esvaziar do ego para se encher da graça, para se encher do Espírito, como a Bíblia diz que deve acontecer com a gente. É preciso deixar a morte para chegar à vida. Assim as coisas funcionam no reino de Deus. E uma coisa interessante na soberba e no orgulho é que ela promete elevar o homem. O homem que entra pelo caminho da soberba e do orgulho, ele quer se elevar. E aí quando fala em se elevar, você lembra logo de quem? De Satanás. Quis se elevar tanto, que aconteceu com ele? A Bíblia diz, caiu como um raio. De tanto que ele quis subir, ele acabou descendo. E é interessante que esse pecado que promete elevar tanto as pessoas, é aquele que mais as derruba e as leva para o poço, as leva para as profundezas. Então, tenho duas opções, e vocês também. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Quem eu quero ser? Qual é a minha decisão? Contra que eu devo lutar? Essa é a questão que Deus coloca para nós. Faça a escolha certa, busque a direção correta, assuma a atitude correta para a sua vida, porque não há outra opção a não ser o caminho da humildade, da confiança em Deus, que a fé gera no nosso coração, mesmo quando tudo parece perdido e absurdo, a fé continua me dizendo, espera, confia, as coisas vão acontecer, as coisas vão passar, né? Os males vão passar. Como disse Jesus, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, que o ânimo venha da fé e ela nos mantenha de pé. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua direção para a vida de cada um de nós, e que essa palavra possa falar verdadeiramente ao nosso coração, de maneira a mudar as nossas atitudes diante da vida. Pai, se há momentos de soberba, de vaidade, de orgulho, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós vamos participar da ceia em alguns momentos daqui a pouco, Pai. Que nós possamos refletir sobre isso e colocar tudo diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Quando enxergarmos a soberba do nosso coração, que tanto conflita na nossa alma, Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos viver como justo pela fé. Queremos enfrentar as provações e as adversidades pela fé. Queremos passar pelas tribulações, mas não perder o ânimo, não perder a fé e continuar simplesmente crendo, de forma simples, mas verdadeira. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Eu não sei explicar as coisas que estão acontecendo, mas eu confio que o Senhor fará. Eu creio que o Senhor cuida de mim. E eu creio que Ele vai um dia me levar para morar no céu. Que essa seja a confiança de cada um dos meus irmãos para contigo. Tira do nosso coração a soberba e a vaidade, Pai, porque elas em nada nos aproximam de Ti, muito pelo contrário, tanto nos afastam. Tem misericórdia de nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.